E você que está me assistindo aí da sua casa, faz o seguinte, ó, pega o link e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo e preenche o formulário que está fixado aqui no chat, porque nós queremos entrar em contato com você, queremos cuidar da sua vida. Amém? Gente querida, coloca a mão no seu coração. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para a sua vida hoje. Amém? Quantos aqui precisam de uma palavra da parte de Deus? Eu preciso. Quantos aqui precisam de um direcionamento da parte de Deus? Eu preciso todo dia. Eu creio que o Senhor separou esse momento, não como um mero ritual na sua agenda, mas como algo para que o céu possa estar sendo alinhado com a terra. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus ele já preparou a sua história. Deus já planejou a sua vida. Agora você acessa aquilo que está planejado, para que diante dos seus olhos você contemple o sobrenatural da parte dele. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Mas assim, Senhor, fala comigo. Fala de uma maneira poderosa. Fala de uma maneira única, personificada. Senhor, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos para que o Senhor fale através da sua palavra de uma maneira única e personificada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é: não abra mão. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... Glória a Deus pela sua vida. Você está falando, hein? Você está falando. Não abra mão. Veja que em algum momento da sua caminhada, você já deve ter escutado um conselho. E esse conselho dizia o seguinte: não abra mão dos seus sonhos. Quem já escutou isso? Não abra mão das suas ideias. Não abra mão dos seus projetos. Quem já escutou esse tipo de conselho? Agora, igreja, presta atenção. Fica comigo aqui. Porque veja que esses conselhos estão falando para que você não abra mão dos seus sonhos, mas quando você olha para a sua mão, não tem nada. Os seus sonhos estão na sua mente. Quando você olha para a sua mão, não tem projeto nenhum, estão todos na sua mente. Agora, por que uma pessoa, quando quer dar um conselho para que você não desista dos seus sonhos, para que você não desista dos seus objetivos, para que você não desista das suas ideias, utiliza da figura da mão? É porque se você parar para pensar, toda vez que você está fazendo algo, você está utilizando as suas mãos. Então alguém quando dá um conselho fala assim: ei camarada, não desista dos seus sonhos. Alguém está falando de uma forma inconsciente: ei, não pare de correr atrás dos seus sonhos. Não pare de correr atrás dos seus objetivos. Não pare de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Está fazendo algo. É por isso que é colocado a mão ali, porque remete o quê? A você estar fazendo algo. Eu quero nessa noite falar algumas coisas que você não pode deixar de fazer. Eu quero falar essa noite acerca de alguns pontos que na sua caminhada você não pode abrir mão. Eu trago um exemplo comigo acerca desse assunto, que alguns anos atrás, eu nem na igreja estava indo. Eu lembro que uma pessoa que eu nem conhecia, ou melhor, conhecia assim de ouvir falar, convidou eu juntamente com um amigo meu, para que nós pudéssemos andar de lancha num sábado à tarde no Rio Uruguai. Sabe, há 15 anos atrás eu pensei, falei, caramba, olha que dia legal que eu vou ter, né? Nesse sábado aqui, tudo diferente do normal. E eu lembro então que eu e o meu amigo, nós fomos lá, passamos a tarde inteira. Passado alguns minutos que nós estávamos lá naquela lancha, eu lembro que o proprietário falou o seguinte: gente, eu vou amarrar aqui essa corda, e aqui numa ponta a corda sendo amarrada na lancha, na outra a corda sendo amarrada numa boia, e nós vamos brincar aqui um pouquinho. Eu confesso a você que eu sou daquelas pessoas mais prudentes possíveis quando o assunto é água, a não ser banho eu tomo todo dia. Mas agora rio, esses negócios todo cachorro, não é comigo. Não é comigo esse negócio. Naquele dia eu estava lá, legal, aproveitando um negócio que entrou aí para minha história, o resto da vida eu vou carregar aquele momento. Mas eu lembro que eles me colocaram um colete salva-vidas. Eu ia falar um colete à prova de bala, um colete salva-vidas. E eu lembro que chegou a minha vez de brincar naquele negócio que eu nunca tinha pedido para brincar, mas estava lá brincando. E eu segurei com tanta força aquele negócio, porque eu não queria contemplar a utilização do colete salva-vidas. Não queria saber o que ele ia fazer. Eu não queria cair na água.
Não queria. Então eu lembro que eu segurei com tanta força aquela boia, que durante muitos dias eu não só lembrava daquela tarde, mas eu sentia no meu antebraço, de tanta força que eu fiz para não cair. Sabe, existem áreas na minha e na sua vida que eu e você não podemos trabalhar com a hipótese de abrir mão. Eu e você não podemos trabalhar com a hipótese de deixar de lado. Não podemos trabalhar. Não abra mão, por exemplo, da visão que Deus colocou na sua vida. É algo que você não pode abrir mão. Perceba, igreja, que é visão. A visão da parte de Deus é algo que Deus pega do futuro e traz para o seu presente. Repete comigo: visão é algo que Deus pega do meu futuro e traz para o presente. Quantos aqui tem promessa da parte de Deus? Isso é uma visão que Deus colocou no seu coração. Quantos aqui tem palavras da parte de Deus? É uma visão que Deus pegou algo do futuro e trouxe para o presente. Agora, quando você olha no presente a visão que Deus tem te dado do futuro, você cai no erro muitas vezes e fala assim: não tem como, não é possível. Quantos aqui já cometeram esse erro? Você olha e fala assim: não tem como. É por isso que é visão. Porque se fosse para você viver hoje, era milagre. Se fosse para que você vivesse hoje, era milagre. Por isso é visão. É Deus falando assim: aí, a partir de agora, comece a andar debaixo daquilo que eu estou te direcionando. Porque se você andar debaixo daquilo que eu estou te direcionando, o lugar vai ser esse, a promessa vai ser essa, a palavra é essa. Deus está reequilibrando a visão que Deus tem para a sua vida nessa noite, para que você entenda que não é sobre aquilo que você tem hoje, mas é sobre a sua dependência que você tem num Deus que já te mostrou amanhã. É isso que acontece com Davi. Davi, ele recebe uma visão. A visão era que Davi seria rei. Gente, é maluquice o que acontece com Davi. Samuel profetiza que ele seria rei. Ele recebe uma visão. Passado um tempo, aquilo que era uma visão se transforma em um testemunho. Aquilo que era uma visão se transforma em um milagre. Aquilo que era uma visão se transforma em algo que materializa o agir de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que hoje é uma visão, amanhã vai ser matéria, para que você contemple o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Aquilo que hoje é improvável, amanhã é testemunho. Por isso, não abra mão da visão, não abra mão da sua fé. Eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. A Bíblia conta a história em Daniel capítulo 3, verso 29, na realidade capítulo 3 inteiro. A Bíblia está narrando a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Naquele contexto ali, logo no início do capítulo 3, a Bíblia está falando que o rei Nabucodonosor impetrou um decreto. O decreto era que todo aquele que não se dobrasse, que não se curvasse diante da estátua que ele havia feito, estas pessoas teriam como sanção serem lançadas na fornalha de fogo ardente. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, ao escutarem o chofar tocar, o que eles fazem? Não se dobram. O que tem como consequência? Serem lançados na fornalha de fogo ardente. Gente, perceba aqui, não é só um forno, é um forno muito quente. É tão quente que a Bíblia fala que os soldados, quando vão lançar aqueles jovens, que a Bíblia fala que estavam amarrados nas mãos e nos pés, quando eles estão na porta da fornalha para lançarem os jovens para dentro, eles caem instantaneamente mortos. Tamanho é o fogo. Agora a Bíblia também fala que pela manhã o rei vai dar uma olhada. E quando ele vai dar uma olhada, ele percebe que à noite tinham sido lançados 3, mas na manhã tinham 4. Mas o quarto não era alguém normal, não. O quarto era na figura de um anjo. Era alguém diferenciado, era um ser celestial. Deixa eu falar algo a você, igreja. Quando você não abre mão da sua fé em Deus, Deus cuida de você. Quando você não abre mão da palavra de Deus na sua vida, Deus cuida de você. E eu profetizo que você viverá dias da contemplação da glória de Deus, porque você não é daqueles que se dobram, você é daqueles que permanecem fiel. Você não se dobra de acordo com princípios que têm sido tentado estabelecer na sua vida, mas você permanece fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Você não deixa de orar pela sua família, você não deixa de orar pelos seus negócios, você não deixa de orar, você não para, porque nada pode separar você de Deus. Você não abre mão da sua fé. Tem alguém aqui que não abre mão da sua fé? Não abra mão
da visão que Deus te deu. Ei, galeria, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua essência. Gente, a visão é algo que Deus pega do futuro e traz para o seu presente. Tem muita gente que comete o erro, que até chegar no futuro, permanece fiel, mas quando chega no futuro, abre mão do princípio que fez ela chegar lá. Permanece fiel até chegar no futuro. Chegou no ambiente da promessa, chuta o balde. Agora Davi foi diferente. Davi, ele recebe aquela visão. Você lembra que eu acabei de comentar? Davi, ele recebeu aquela palavra. Era o improvável, era impossível acontecer o que aconteceu com Davi. Assim como também parece ser impossível aquilo que Deus já prometeu na sua vida que vai acontecer. Parece ser algo irracional. Pois é, mas o seu Deus não entra numa mentalidade racional como a nossa. O meu e o seu Deus, ele não entra no intelecto humano. O meu e o seu Deus não pensa como eu e você pensamos. O meu e o seu Deus pensa infinitamente mais daquilo que nós temos como desejo. Então Davi recebe uma palavra da parte de Deus que não entra na cabeça, não entra na caixinha, não entra no racional dele de vida. Passados-se os anos, agora Davi está no ambiente da promessa. Agora já não é mais uma visão, agora é milagre. Agora já não é mais algo impossível, agora é milagre. Ele está lá vivendo o milagre. O primeiro decreto que ele fala é o seguinte: aí, num tempo que a presença do Senhor, ela era balizada pela Arca da Aliança. Ou seja, aonde a arca estava, a presença do Senhor estava. Num tempo que aonde a arca estava, a presença estava, Davi chega no ambiente da promessa, sem que a arca estivesse lá. Davi chega no palácio sem que a presença do Senhor estivesse. Sabe o que Davi faz de imediato? Ei, primeira coisa aqui, gente, vamos voltar e pegar a arca da promessa. Ei, a primeira coisa aqui, gente, para tudo aqui, ó. Vamos ir atrás da arca da aliança. Vamos ir atrás da presença do Senhor. Davi chegou num lugar que era só Deus para fazer aquilo na vida dele. Quando ele chega lá, ele fala assim: não, o que me fez chegar aqui foi Deus. Eu não ouso andar daqui para frente sem que Deus esteja comigo. Não perca a sua essência. Deus vai levantar você, Deus vai colocar você em aquilo que hoje é sonho. Mas quando você chegar lá, não se esqueça que foi Deus. Não abra mão da sua essência. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da visão que Deus estabeleceu para você. E não abra mão da sua ousadia. A Bíblia conta a história de Daniel, num tempo também que tinha um decreto. O decreto foi planejado, calculado para justamente derrubar Daniel. Daniel era um rapaz que se destacava naquilo que fazia. Daniel era um homem que fazia com muita excelência o seu trabalho. Estava numa figura de governador, braço direito do rei da época. Estava se destacando dos demais. Então a Bíblia fala que aqueles que eram concorrentes na linha do mesmo trabalho, da mesma função de Daniel, percebem que não tem mais o que fazer. Não tem como derrubar esse homem, o homem é muito perfeito. E também entendem que a responsabilidade sendo feita com muito esmero, com muita excelência, está possivelmente ligada ao Deus que ele está servindo. A Bíblia então fala que aqueles homens se reúnem, vão até o rei e dão uma ideia para o rei. A ideia era para que o rei emitisse um decreto, e esse decreto fosse para que todo aquele que se dobrasse para outro Deus, que não se dobrasse ao Deus do rei, esse deveria ser lançado na cova dos leões. Então o rei acha muito bom, porque é vendido de uma forma com que o rei fosse mais poderoso diante do povo. Então, passados uns dias, a Bíblia fala que Daniel, como todos os dias fazia, ele está lá dobrando o seu joelho e falando com Deus. Aqueles fofoqueiros que deram uma ideia para um decreto, vão lá para o rei e falam assim: ó rei, seguinte, tem um camarada aqui que não cumpriu o decreto. Tem uma pessoa aqui que não está dando moral para aquilo que o senhor está falando. Esse camarada é Daniel. Ele não está se prostrando para o Deus que o Senhor estabeleceu, está se prostrando para o Deus dele. Então a Bíblia fala que o rei gostava tanto de Daniel que ele reluta em chamar Daniel.
para aplicar a sanção a Daniel. Perceba aqui, igreja, que aqueles homens, eles permanecem fazendo a cabeça do rei e falam o seguinte: viu, rei, se você não chamar Daniel, você perde toda a sua autoridade. Se você não chamar Daniel, quem que vai dar moral para você? Se você não chamar Daniel, se você não dar as sanções que o Senhor mesmo falou que teria, quem que vai dar credibilidade para esse decreto aqui? É isso que os homens estão falando. A Bíblia então fala que, relutando, o rei manda chamar Daniel. Agora Daniel chegou diante da presença daquele homem. O rei, ele tem uma misericórdia, aplica mais uma vez uma possibilidade para que Daniel se dobre. Daniel permanece sem se dobrar. Então o decreto é aplicado, é lançado na cova dos leões. Agora preste atenção aqui, que aqui o negócio muda. Porque a Bíblia fala que aquele homem, o rei, ele não consegue dormir direito à noite. Ele acorda cedo pela manhã. E quando ele está chegando na porta da cova, a Bíblia fala que Daniel, ao escutar que alguém se aproximava, dá um berro lá de dentro: o meu Deus me livrou dos leões. Você está entendendo que a sua ousadia em permanecer fiel fará com que Deus cumpra promessas da parte dele na sua vida? Fará com que você viva milagres da parte de Deus na sua vida? Fará com que você contemple diante dos seus olhos o impossível? Não só isso, como a Bíblia fala que a partir daquele momento o rei muda o decreto. O decreto mudou. Agora o decreto não era para adorar o Deus dele, mas o Deus de Daniel. A sua fidelidade fará com que aquilo que hoje faz você chorar, a sua fidelidade fará com que aquilo que hoje dão risada da sua vida, fará com que tenha uma transformação. Muita gente que hoje dá risada vai te procurar para procurar testemunho, para escutar testemunho. Tem muita gente que hoje não dá moral para que você vá na igreja, mas vai pedir o horário do culto para vir com você. Sabe por quê? Porque não é sobre uma pessoa, é sobre um Deus todo-poderoso. A diferença é que nós somos alvos do encontro com Deus antes dessa pessoa. E hoje Deus se levanta para ser resposta na vida de pessoas. Por isso, não abra mão da sua ousadia em pregar o Evangelho, em ser resposta, em ser a diferença onde quer que você esteja. Não abra mão da visão que Deus tem estabelecido para você nesse tempo. É um tempo de você viver o sobrenatural da parte de Deus, porque é um tempo de você agarrar aquilo que Deus tem para a sua vida com unhas e dentes e não abrir mão por nada.